Oi, pessoal, tudo bem? Eu quero continuar aqui com vocês, falando do relato aí da minha experiência em relação à amamentação, né? Então, no vídeo anterior eu comentei aqui com vocês como que foi os primeiros dias, que foi para mim como mãe, de primeira viagem, em relação à privação do sono, né? Fiquei nessa parte da privação do sono, como que foi a minha experiência. E agora eu quero comentar com vocês também em relação como que foi pra mim em relação à amamentação, né? Então, já comecei explicando no vídeo anterior que eu sofri um pouquinho, né? Eu tive sangramento, que algumas mães também compartilharam comigo tratamentos, né? Eu não cheguei a fazer laser, mas falaram pra mim que laser ajuda bastante. Inclusive, uma dica que eu dei também no vídeo anterior é que quem puder, né, ter esse auxílio de alguém, acredito que vai ajudar bastante. Nessa gestação agora, quando o bebê nascer, depois eu comento com vocês como que vai ser. Porque como agora eu já tenho uma noção, né, de como que é a pegada correta, eu espero que dê certo, que eu consiga colocar a boca do bebê certinho no seio, pra dar tudo certinho pra ele amamentar. Mas eu não sei, né? Vamos ver como que vai ser. Até porque eu não sei se ele vai conseguir pegar direitinho, se eu vou ter que ensinar, como que é. Me falaram também, que eu gostaria de falar pra vocês também, que eu não sabia, né? Mas enquanto eu tava passando por aquilo, eu fui perguntando, aí me comentaram que acaba doendo um pouco sim no início, acaba doendo um pouco, não que vá machucar, porque se tiver com a pegada correta, não é pra machucar. Mas no início vai dar uma incomodada. Pelo menos foi o que me passaram. Vai dar uma incomodada, porque o nosso peito é muito sensível, então ele vai estar sensível. E então vai incomodar um pouquinho sim. Porém, não significa que vai sangrar, que vai machucar. Mas depois passa também. Então, assim, eu cheguei a pensar em algumas alternativas. Eu cheguei até a pensar naquele bico de silicone pra colocar. Uma amiga comentou comigo, falou assim, ó. Eu no seu lugar, né? Porque ela era mãe, né? Ela falou, no seu lugar, não colocaria e tentaria. Vai doer, vai incomodar. Ela falou assim, mas vai passar. Ela falou assim, tenha certeza que vai passar. E ela que comentou comigo que normalmente eram em torno de 15 dias, baseado na experiência dela. E no meu caso foi mais ou menos isso mesmo, que durou. Mas, gente, nossa, um dia já é muito difícil. Tipo, quem já passou por isso sabe, dói demais. E nesse caso, assim, mesmo sentindo dor, eu tava ali. E aí eu não aguentei um dia, porque tava sangrando. E mesmo assim, o bebê mamando, aquele sangrando. E eu tentava até tirar na bombinha doía mais, sabe? Era pior do que o bebê sugando, então eu não conseguia nem na bombinha. Já começou a ferir desde o hospital. Enquanto eu tava no hospital, já tinha começado a ferir. E aí teve um dia que eu não aguentei, comecei a chorar. Tava amamentando e começando a ir chorando porque doeu demais. Gente, ó, só quem passa por isso sabe, dói. E aí você fala assim, gente, como é difícil. No meu caso, eu passei já pela dor do parto normal. Aí agora você acha que tá tudo bem, e agora a dor no caso da amamentação. Que lembrando, eu acredito que não é toda mãe que passa por isso, né? Mesmo no caso eu passei. E aí até meu marido, nossa, tá doendo, né? Que tipo, você tá chorando, eu falei assim, tá doendo demais. Então assim, toda hora, tipo, eu terminava de amamentar ela, eu passava a pomadinha. Pra me ajudar, já que eu não tinha como pagar o laser, né? Então eu passava essa pomada que eu comprei na farmácia mesmo, toda hora. E eu vivia assim, gente, com aquelas rosquinhas, né? Porque aí não tem a rosquinha, não deixa você ter contato com o tecido da blusa, né? Então eu vivia com uma blusa, uma camisola, aquelas que. Eu comprei, né? Aquelas camisolas que ajuda bastante, que é tipo, que abre, né? Uma parte só do peito, assim, e para poder dar de mamar, para facilitar dar de mamar. Então eu ficava o dia inteiro dentro de casa com esses pijamas, com essas camisolas assim. Aí tinha um hobby, né, para ficar menos feio, né? Colocava um hobby e tal, pra ficar um pouco mais arrumado, entre aspas. E com as rosquinhas. Gente, e aí quando não tinha ninguém em casa, ou então quando tinha uma certa liberdade, o que era muito bom, que falavam pra mim que era bom e realmente dar uma aliviada, é ficar sem nada. Assim, deixar respirar, sabe? Pra entrar um ar, assim. No caso de quando você tá com ferido, né? Porque aí vai circulando o ar. Eu cheguei a usar um pouquinho também daquelas. Aquele protetor, né? Só que ele doía, até ele doía, porque aí encostava, né, no seio, aí ele doía. Que a gente fala o protetor pra não vazar leite, né? Então, pra mim, o ideal era realmente usar rosquinha, porque às vezes vazava o leite. Então, eu colocava rosquinha pra ter uma distância e aí colocava o protetor, pra não ficar encostando muito no seio, sabe? Pra não machucar.
Porque eu tinha, sei lá, 3 horas ali pra ele tá dando uma saradinha ali, melhorar um pouquinho pro bebê mamar. As dicas que eu dou pras mamães aqui, comprem a rosquinha, né, que vai ajudar bastante vocês. Até porque, assim, cada caso é um caso. Pode ser que no seu caso seja tranquilo, né? Então, assim, mas pra garantir, compra, porque é baratinho. Eu comprei na época na Shopee, né? Então foi super baratinho. Então, as rosquinhas, essa proteção, né, que eles falam, né, pra gente colocar pra não vazar o leite, falam que não é muito bom também, porque pode dar dermatite e tal. Eu cheguei a usar principalmente quando eu saía, porque vaza, não sei se é toda mãe, mas no caso vazava leite mesmo. Eu usava um pouquinho, mas eu não ficava o dia inteiro, não ficava usando muito, porque eu ficava com esse receio, né? Porque fala que é bom ficar trocando toda hora, porque ele fica úmido. Eu cheguei a comprar também, então. Eu comprei, acredito eu que fui na farmácia mesmo. Então, a pomadinha, outra dica também, que eu indico todas as mamães ter, independente, né, se vocês, como eu falei agora, a gente não sabe como que vai ser com o nosso bebê. Então, comprar a pomadinha, que eu usei mais, eu acho que foi mais isso. Foi mais esses 3 itens, então, que eu dou de dica aqui pras mamães, caso vocês precisem, já tá ali, já. E a dica principal, que foi a primeira que eu falei, né, caso tenha condições de ter uma ajuda, né, pra o laser, né, ou em relação à pegada do bebê, né, seria importante também. Acredito que isso deve ajudar muito. É isso, gente. Então, assim, da amamentação foi isso, mas depois de 15 dias mais ou menos, nossa, aí é um alívio. Nossa, é a coisa mais deliciosa do mundo, você amamentar. É muito bom. Ah, uma coisa que eu cheguei a fazer também que eu não queria fazer, que eu não queria dar fórmula, né? Eu queria, né? Acredito que toda mãe quer, né, amamentar seu bebê e tudo. Mas como tava muito ferido desde o hospital, né, da maternidade, eu quis intercalar. Então foi uma opção minha, eu acabei comprando uma fórmula para intercalar, para dar um espaço aí entre uma mamada e outra, para meu peito poder se recuperar. Então, dava mamar, esperava um tempo, aí quando ela queria, né, de 3 horas, queria mamar, eu dava a fórmula. E aí, assim por diante. E aí, depois eu dava mamar no meu peito, até ele recuperar. Aí, quando passou esses 15 dias, já tava tranquilo. Então, eu consegui dar 100% do meu leite mesmo. Que Deus, graças a Deus, me abençoou nesse sentido. E eu consegui amamentar ela até o desmame. Eu costumava até brincar, né? Falar assim, que Deus tava mandando maná, né, e o azeite para ela, né? Que é a única coisa que ela se alimentava, né? E aí eu lembro da parte da Bíblia que fala sobre isso, né? Que Deus alimentava o povo lá com maná. E aí eu lembro tem uma outra parte da Bíblia que o pessoal fala que Deus multiplicou o azeite. E aí eu ficava brincando com isso com as pessoas, né? Ai, Deus mandou bastante maná, passou bastante azeite, né, pra minha filha, brincando. E porque assim, eu nunca tive seios grandes, né, sempre foram pequenos, então eu fiquei até surpresa com a quantidade de leite. E isso me mostrou que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Porque se tiver alguma mamãe aqui pensando nisso também, né, então pode ser que uma coisa nada a ver com a outra. Outra coisa importante falar da amamentação também é que o pessoal comentava muito também que eu lia, né? Ah, se o seu peito for assim, não vai dar certo. Se for assado, não vai dar certo, né? Tem que ser o bico pra fora. Se for o bico pra dentro, o bebê não vai conseguir amamentar. E aí depois eu vi outras pessoas, né, dando um relato que não tem nada a ver. Que o importante é a pegada do bebê mesmo. A pegada do bebê que tem que estar certinha. Que eles falam que tem que estar com a boca, né, pra fora, né? Tipo peixinho, né? Tipo assim, tem que dar pra fora e encaixar certinho. Então essa é a pegada correta. E também você tentar colocar o seio no céu da boca do bebê, sabe? Então quando eu for amamentar, colocar ele mais pra cima. O bico do seio, né? Mais pra cima, assim, pra encaixar certinho com o céu da boca do bebê. Porque aí automaticamente ele não vai machucar, porque na hora que ele sugar, ele já vai sugar mais pro fundo da boca, né, pra não ficar muito aqui pra cima, pra perto, né, daqui da boca na frente, fica mais pro fundo. Então isso é uma das dicas também que eu aprendi, né, com muito curso, olhando vários vídeos, né, vendo várias mamães falando, ou até mesmo profissionais, né, dando essas dicas. E não é fácil, até você entender o que elas estão querendo dizer, como que é. Porque assim, gente, teoria é uma coisa, na prática é totalmente outra. E quando você tá vivendo aquilo,
as mamães vão me entender. Vocês ficam assim desesperadas, a gente fica desesperada, fala, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu não consigo fazer isso, me ajuda, né? E é o tempo, como tudo na vida, né? A gente vai pegando a prática. Então, como eu disse, eu com a minha filha, né, depois de 15 dias, deu tudo certinho, eu consegui pegar. Ainda demorou pra eu entender essa pegada aí. Mas vamos ver agora com o meu bebê se eu vou conseguir colocar em prática. Mas aí eu vou compartilhando com vocês aqui também, pra ver se deu certo, tá bom? É isso, gente. Fiquem com Deus. Obrigada por ficarem comigo até aqui, tá bom? Beijo, tchau!